Além de todos os conflitos envolvendo Rússia e Ucrânia, a Turquia agora promete reviver uma coisa que ficou, na verdade nunca foi apagada, né, mas se fortaleceu bastante no final dos anos 2010, que é o combate da Turquia em relação a um grupo que a Turquia considera extremista, curdo, no norte da Síria. Ou seja, a Turquia está prestes a lançar uma ofensiva militar no norte da Síria, levando, claro, a uma guerra por procuração, mais uma proxy war. Bashar al-Assad, aliado dos russos, e a Turquia, embora seja um meio termo ali, aliado um pouco mais próximo, até pela questão da OTAN tal, dos Estados Unidos. O que vai significar isso? Hoje, a gente relembra os 100 dias também do conflito entre Rússia e Ucrânia. Quais foram as principais consequências econômicas, sociais, militares? O que está acontecendo de fato? Qual foi a grande mudança geopolítica? Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link, não vai esquecer, hein? Para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você que é interessado em muito conhecimento, é pré-vestibulando, concurseiro, enfim. Tudo para você manter sempre bem atualizado, manjar tudo do mundo, tá? Link no canal. O curso é baratinho, galera, vocês não vão se arrepender, tá bom? E claro, se você quiser ser membro do canal e me ajudar a continuar produzindo conteúdos diários, seja muito bem-vindo. Se não, só seu like, seu engajamento já tá mais que sensacional. Beleza? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, o Erdogan, desde a semana passada, Recep Erdogan, que é o líder da Turquia, a gente não pode esquecer que ele tem um pensamento, a Turquia, na verdade, tem esse pensamento bastante expansionista. Talvez, estou exagerando um pouco, mas na tentativa de reviver o famosíssimo Império Turco-Otomano. Então tem esse caráter mais imperialista turco. Aliás, até por isso, a Turquia tem uma grande parceria com o Azerbaijão e tem certos conflitos com a Armênia. A Armênia sempre foi considerada como uma pedra no sapato nessa tentativa de expansão recente. O conflito, por exemplo, hoje, envolvendo Nagorno-Karabakh, de um lado, Armênia, mais ou menos indiretamente apoiada pelos russos, e os azeres, apoiado pela Turquia, tem esse caráter de resistência da Armênia frente ao expansionismo turco. Pois é. Outra região, ali próxima também, passando pelo Cáucaso, chegando no Oriente Médio, que causa bastante preocupação, inclusive é um país que faz fronteira, é a Síria. A Síria é um dos vários países que tem a minoria curda. A gente tem curdos na Síria, no Iraque, no Irã, na Armênia, inclusive, na Turquia. E o grande sonho dos curdos é formar o Kurdistão. Eles até existem ali lideranças locais, que é o PKK, que é o Partido Trabalhista dos Curdos, que seria o futuro governo, possivelmente, de um estado do Kurdistão. Óbvio que a Turquia não quer deixar esses caras serem independentes, porque eles vão pegar um território da Turquia super importante, nascente do Rio Tigre, Rio Eufrates, uma área economicamente bastante desenvolvida. Então os turcos consideram que os curdos são terroristas. Inclusive, o não aceite da Suécia e da Finlândia é porque supostamente esses dois países abrigam membros do PKK, por exemplo, que são os curdos que querem o separatismo, a formação do Kurdistão. Durante a Guerra Civil da Síria, a gente tem que lembrar que essa Guerra Civil, Bashar al-Assad, o Exército de Libertação da Síria e o Estado Islâmico, eram três grupos, dentre outros, que lutavam entre si, onde o Bashar al-Assad tinha grande apoio da Rússia, o Exército de Libertação da Síria tinha grande apoio dos norte-americanos e o Estado Islâmico dos sunitas um pouco mais extremistas. Os Estados Unidos, quando quis combater o islâmico e, claro, tentar também tirar o Bashar al-Assad do poder, ele não conseguiu ocupar por terra, fazer uma invasão terrestre no território da Síria. Então o que os norte-americanos fizeram muito? Financiaram curdos locais, financiaram o povo curdo, o exército curdo, para lutar contra os extremistas. Inclusive, essa postura que os Estados Unidos teve à época, né, inclusive o governo Trump teve essa postura, incomodou demais os turcos. Porque o que os turcos consideram? Pô, Estados Unidos, você está financiando ali os curdos para combater o Estado Islâmico, para combater supostamente, talvez, o Bashar al-Assad. É óbvio que quando eles conseguirem eliminar e ganhar desses inimigos momentâneos, eles vão pegar essas armas, esse financiamento e esse treinamento e vão se voltar contra a Turquia, tá? Bom, no final das contas, os curdos não fizeram, né? A diferença bélica é muito gritante. A gente não pode esquecer que a Turquia é um país muito estratégico pela localização geográfica, conecta o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, Estreito de Bósforo e Dardanelos. A Turquia hoje, por exemplo, é a segunda maior força militar da OTAN, não sei se vocês têm essa noção.
a produção industrial bélica é muito significativa dos turcos, então os turcos eles têm uma posição de destaque muito forte geopoliticamente, tanto no soft power regional, quanto no hard power, poderio militar. Os turcos não são desprezíveis, é um país muito importante, inclusive militarmente, tá? E os turcos, até para combater esse avanço dos curdos, à época, foram lançando ofensivas, principalmente no norte da Síria. Só que olha que posição delicada, porque a Rússia, nesse momento, quem é o principal elo de ligação entre Rússia e OTAN? É a Turquia. A Turquia está fazendo esse meio campo. Só que a Rússia é um grande aliado do Bashar al-Assad. Com a promessa da Turquia, nesse momento, de invadir o norte da Síria, inclusive para combater o que eles chamam, né, de YPG, que é como se fosse um braço armado desse PKK, que é esse Partido Trabalhista do Kurdistão, isso pode desestabilizar o próprio governo Bashar al-Assad. E aí o Bashar al-Assad fica nesse, poxa, mas ô Rússia, me proteja nesse momento. Você não tem algum tipo de ligação com a Turquia? Convença o Erdogan a não lançar ofensivas militares que possam desestabilizar meu governo. Lembrando que a Síria não acabou ainda, hein? A guerra civil da Síria que se iniciou lá em 2011. Então a preocupação nesse momento do Bashar al-Assad e da Rússia é muito significativa, é muito grande, tá? Só que do outro lado a gente tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos, será que concordaria com uma ofensiva na Síria? A Turquia disse, o Erdogan disse que não vai esperar a autorização de ninguém. Por quê? Lembrando, os curdos foram financiados pelos americanos, foram usados pelos americanos para combater o Estado Islâmico por terra. Seria de se esperar que talvez os curdos nesse momento tivessem algum tipo de reciprocidade por parte dos americanos, algum tipo de defesa. Você acha que os Estados Unidos vai defender os curdos nesse momento contra os turcos, podendo causar um grande conflito geopolítico? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Os americanos, Estados Unidos, vai defender os curdos, que tanto auxiliaram eles na guerra civil da Síria? Eu vou deixar para vocês responderem, não porque a gente não saiba a resposta, né? Porque a resposta para mim parece meio óbvia, mas eu queria que vocês deixassem nos comentários se você espera algum tipo de reciprocidade por parte dos americanos. E novamente, tá? Não é porque é os Estados Unidos, é porque é qualquer grande potência geopolítica. Já falei e vou repetir. Nações não têm amigos, nações têm interesses. Enquanto os Estados Unidos precisava dos curdos, mesmo que desagradasse a Turquia, histórico aliado, beleza. Não serve para mais nada? Turquia, lança ofensiva aí, ó. Tô nem aí. Ainda mais se desestabilizar o governo Bashar al-Assad, que é um grande aliado dos russos. Tudo bem? Outra questão que se faz bem importante, hoje marcou-se os 100 anos, ó, os 100, pelo amor de Deus, os 100 dias da guerra civil entre Rússia e Ucrânia. E óbvio que isso foi perguntado para uma série de lideranças da Rússia, da Ucrânia e tal. Eu diria para vocês que duas consequências, elas são muito notáveis dessa guerra civil. Na verdade, três, né? Dessa guerra civil não, essa guerra que acontece entre Rússia e Ucrânia. Primeiro, é o aumento da tensão bipolar no mundo. Se a gente perceber, é óbvio que sempre existiu, tá? Mas claramente, nesse momento, o eixo China-Rússia está se fortalecendo cada vez mais e o eixo União Europeia-Estados Unidos se fortalece cada vez mais. A nova ordem mundial, ela foi marcada por uma tentativa de apaziguamento, até o final da Segunda Guerra Mundial também, né? Formação da ONU, OMC, Organização Mundial do Comércio, esses organismos multilaterais, para não que nenhum país precisasse vir às vias de fato, por exemplo. Poxa, nesse momento, a Rússia está sendo, por exemplo, criticada muito na ONU, por exemplo. Ah, professor, mas tem que ser. Não acho que o que a Rússia está fazendo esteja certo. Estou fazendo uma análise geopolítica aqui. É um rompimento. A Rússia, por exemplo, foi expulsa do órgão de direitos humanos da ONU. Isso é um sintoma muito forte. A reunião do G20, por exemplo, que reúne as 20 maiores economias do mundo, incluindo a União Europeia como um todo, existe uma pressão muito grande dos países ocidentais que a Rússia não fizesse parte. Percebe? E aí, se não fizesse parte, talvez a China não participasse. Os BRICS, o Brasil, a Índia, talvez também não participasse, percebe? Então há um racha cada vez maior, uma bipolaridade cada vez maior. Não sendo uma nova Guerra Fria, porque a Guerra Fria claramente era uma disputa de socialismo contra capitalismo. Poxa, nesse momento, mesmo a China sendo um socialismo de mercado, a Rússia não é socialista, né? É um capitalismo com um Estado muito forte, mas não é socialista. Não tem esse caráter de uma disputa ideológica. É uma disputa imperialista, né? Dois baita impérios, com a sua influência cultural, econômica e militar de um lado, e do outro lado a mesma questão. Então esse aumento das tensões em vários conflitos, Rússia, Ucrânia, China, Taiwan, enfim, isso é cada vez mais forte.
Outro ponto bem significativo, a Rússia está encontrando mais dificuldades. O Peskov falou, por exemplo, que é o cara da comunicação da Rússia, que alguns objetivos já foram atingidos no território. O mundo ocidental, o serviço de inteligência americano, garante que não. Eles mudaram os objetivos iniciais, que era a dominação do território ucraniano como um todo, e se voltaram só para a região mais sudeste, ou seja, a dominação de Donbás, Mariupol, até a regiãozinha, por exemplo, da Crimeia, ou você pega ali Odessa, né, partindo mais um pouco para o sudoeste, até chegar na região separatista da Moldávia. Ou seja, o objetivo da Rússia hoje, segundo o serviço de inteligência, é o controle do Mar Negro e do Mar Azov, tá? Não mais o domínio completo da Ucrânia. O Peskov não deixou claro quais são os seus objetivos, mas deixou bem claro que nesse momento, até segundo ele, pela falta de comunicação da Ucrânia, não existe uma possibilidade de fim do conflito, pelo menos no futuro próximo. Ele disse que enquanto os objetivos não forem concluídos na Ucrânia, a Rússia não vai tirar suas tropas, não vai tirar os seus exércitos. Inclusive, com a possibilidade de aumento da tensão pelos recentes armamentos que foram, na verdade, vão ser mandados, né, pelos Estados Unidos, com capacidade de mísseis de longo alcance de 70 quilômetros. E pode complicar um pouquinho mais o conflito. Os ucranianos estão resistindo. Severodonetsk, por exemplo, que eu tinha anunciado que tinha sido praticamente dominado, aparentemente hoje os ucranianos, eles retomaram alguns territórios. Então é fato que assim, o conflito não está próximo do fim, essa é a ideia, tá? E outra questão que se faz muito presente, hoje, criticado inclusive pela ONU novamente, que talvez foi o grande mote dessa reunião dos 100 dias da guerra, que é a questão da insegurança alimentar. Isso já foi criticado. O Papa, por favor, não vamos usar o trigo como arma de guerra. Isso já foi criticado, por exemplo, hoje pela Rússia. O Putin, inclusive, usou palavras bem fortes. Falou que os europeus, por exemplo, estão fazendo políticas míopes e estúpidas. Que as sanções que foram praticadas aos fertilizantes da Rússia fazem com que os alimentos eles fiquem mais caros, e alimento mais caro traz insegurança alimentar. Quem sofre mais é a população mais pobre, que não vai ter acesso aos alimentos. E, inclusive, falou que não é a Rússia que está bloqueando as exportações ucranianas, que os ucranianos podem exportar. Claro que mais ou menos, né? Mas o que está bloqueando é a própria Ucrânia, é a própria União Europeia, a partir das sanções econômicas, a partir, por exemplo, das minas marítimas que estão sendo colocadas no Mar Azov, no Mar Negro, dificultando a exportação de grãos, dificultando a exportação de trigo, dificultando a exportação de fertilizantes. Então, uma outra consequência gravíssima é a inflação, é a crise, é a adoção de medidas populistas por parte dos governos no mundo. Medidas populistas, gastos públicos, já tinham sido feitos por conta da pandemia. Nesse momento de inflação, aumento do preço dos combustíveis, inflação dos alimentos, mais medidas populistas vão ser feitas, mais impressão de papel moeda, mais aumento da taxa de juros. Muito possivelmente o mundo vai ficar à beira de uma crise econômica e também uma crise social pela questão da insegurança alimentar, tá? A ONU também, né, referendou esse tipo de atitude hoje. Então, as três principais consequências, digamos assim, desses 100 dias de guerra foi o aumento da bipolaridade, a dificuldade de domínio por parte dos russos, embora o Zelensky tenha falado ontem mais ou menos 20% do território, e a questão da insegurança alimentar, da crise econômica e das medidas populistas tomadas pelos governos. E você, o que você pensa? Será que teremos uma resolução do conflito ainda esse ano? E, aliás, quem vai acabar saindo primeiro? Porque quando sobe a inflação, reduz o poder de compra, a insatisfação popular aumenta, será que a Alemanha vai continuar adotando sanções para sempre contra a Rússia? A inflação já está perto aí de 8%. E se começar a chegar a 9, 10, 11, 12%? Será que o Olaf Scholz, que já está com a popularidade em queda, vai continuar apoiando as sanções? Ou seja, né, aperta no bolso, a ideologia acaba falando um pouco menor. Eu diria para vocês que nesse momento é uma disputa de quem vai ceder primeiro. A Rússia com as sanções, sendo muito ajudada pela China para não sentir tanto assim as sanções, se aliando mais ao mundo oriental, tá? Ou os países ocidentais. Até quando vão suportar sanções com aumento do preço dos combustíveis e disparada do preço dos alimentos? Deixa aí nos comentários quem sai de primeiro, Rússia ou União Europeia. Beleza, pessoal? Estamos entendidos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.